Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né, com a graça de Deus. Eu fiquei um pouco preocupado porque eu agendei antecipadamente com a nossa colega Ana Isadora, desculpe, e ela falou que a maioria, né, que vocês estão ansiosos e preocupados com o acesso do Zoom. Não precisa preocupar, tá? Isso aí já foi noticiado, houve sim no início uma preocupação, mas agora está tranquilo, o acesso é seguro, não preocupem que não vão acessar nenhum dados pessoais de vocês, tá? Surgiu essa polêmica toda aí com relação ao Zoom, devido ao grande acesso, mas principalmente com relação a algumas reuniões, né, que estavam sendo realizadas por esse sistema de grandes organizações, grandes incorporações, né? Então, correu essa notícia e a preocupação de, talvez, de hackear ou acessar algumas informações sigilosas com relação a grandes incorporações. Mas no nosso caso aqui, que é essa aula interativa, esse acesso remoto, essa aula online, isso não tem nenhuma preocupação nesse sentido, tá? Pode ficar tranquilo, ficar seguros, com acesso de participarem com nossas aulas online através desse sistema, desse programa do Zoom, tá bom? Então, veja bem, eu passei um informe para a Ana Isadora, vocês terão, então, a avaliação, né, nossa primeira VA, que vai ser do dia 9 até dia 16 de abril, espero que todos estão aí inteirados, bem informados, né, com acesso a essa avaliação, né, vocês terão um prazo aí, a partir do momento que vocês acessarem o programa AVA, vocês terão aí 2 horas, né, para fazer essa avaliação. Então, é bem tranquilo, tá? Eu selecionei 20 questões, dá 20, cada aluno, à medida que vai acessando a própria plataforma vai estar redirecionando, né, distribuindo as questões, né? Colinha dos colegas é como difícil, não tem como, até porque cada aluno, à medida que vai acessando, cada um vai ter questões diferentes, né? Então, muito cuidado, atenção com isso, tá bom? Mas a prova é tranquilo, para quem estudou, para quem, né, frequentou nossas aulas, é um conteúdo bem tranquilo, é tudo sobre os impostos federais. Lembrando, né, que eu falei na nossa aula passada, na nossa última aula, com relação à questão do empréstimo compulsório, tá? Então, vai cair acho que uma ou duas questões sobre o que nós conversamos na aula passada, tudo bem? Ok. Então, olha só, para dar seguimento, o que eu combinei com a Ana Isadora? Então, para informar para vocês, devido a essa segurança, né, de vocês, tá? No dia de hoje, eu vou gravar esse vídeo, então, vou disponibilizar para vocês. Espero que vocês leiram lá o slide, o material que eu já tinha postado na semana passada. Hoje eu postei uma apostila, né, um conteúdo complementar para vocês estudarem sobre os impostos estaduais, tá bom? E espero que vocês estudem, que vocês leiam em casa, estudem bastante sobre essa matéria. E posteriormente eu vou divulgar para vocês, talvez um fórum, um chat, para a gente discutir na plataforma, tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? E eu vou entrar, então, na parte, nesse tempo que a gente vai ter nessa aula de hoje, que eu vou estar gravando para vocês, uma explicação, né? Uma explicação sobre os impostos estaduais, nós vamos tratar um pouco sobre o IPVA, o ITCMD e o ICMS, tá? Na aula anterior eu comentei um pouco, muito superficial, sobre cada um deles. Hoje eu vou aprofundar mais assim sobre a explicação de cada imposto, seguindo aquela ordem cronológica que a gente estabeleceu, né, do conteúdo que eu passei para vocês já nos slides, para depois a gente entrar nos impostos municipais, tá bom? Então, olha só, quando a gente trata com relação aos impostos estaduais, eu falei para vocês que o que gera maior arrecadação para os estados membros e para o Distrito Federal, lógico, que inclui também, né, o Distrito Federal, que tem aquela competência mista, competência cumulativa, competência múltipla, né, porque ele pode exigir tanto os impostos estaduais como os impostos municipais, né. Então, o ICMS também, o ICMS, então, como imposto dos estados, é também um imposto do Distrito Federal que gera maior arrecadação tributária, né. Eu até falei para vocês, na última conversa que nós tivemos, que a preocupação dos estados hoje é a redução do quê? Da arrecadação dos impostos, principalmente no que tange ao ICMS, porque como o ICMS ele incide sobre a circulação de mercadorias e hoje praticamente o que desde o 16, 17, né? Também praticamente quase com 30 dias de paralisação do comércio, com certeza se não tem circulação de mercadorias, não tem a prática do fatirador e consequentemente não tem também
arrecadação tributária, né? A arrecadação tributária vai ser reduzida, com certeza. E aí o governo tem que pensar também uma forma também de pagamento desse tributo, pagamento do ICMS, uma forma de postergar esse pagamento para que o empresário, o comerciante tenha condição, quando retornar às suas atividades normais, ele tenha condição de se recuperar seu caixa, recuperar a sua receita financeira, com condição, então, de manter em dia suas obrigações tributárias. Ok? Pois bem, então, dentro dos impostos estaduais, nós temos o IPVA. O que vem a ser o IPVA? Todos nós pagamos IPVA? Depende. Depende de quê? Depende daquele que pratica o fatiador. Então, o que significa o IPVA? O IPVA nós já conhecemos, né? Sabemos. Então, se nós temos um veículo, né? Quer seja qualquer espécie de veículo, um veículo automotor, vamos dizer assim, né? Uma moto, um carro, um caminhão, né? Ou seja, então, esse veículo, ele incide imposto sobre ele. E o fatiador não é simplesmente eu adquirir ou comprar o veículo, mas o fatiador, eu até citei para vocês lá a previsão legal, está na Constituição Federal no artigo 155, inciso 3º, que trata justamente o quê? Da competência tributária dos estados e do Distrito Federal de instituir a cobrança do IPVA. Então, o IPVA, ele surgiu até em substituição à TRU. O que é a TRU? O que foi a TRU? Taxa Rodoviária Única. Né? Então, por isso que, com a criação, com a instituição do IPVA, né, com a emenda constitucional 2785, então o IPVA surgiu justamente o quê? Para incidir sobre a propriedade de veículo automotor. E como essa taxa anteriormente era cobrada somente sobre transporte, né, que circulava, né, sobre rodovias terrestres, né, por isso, então, a incidência do IPVA sobre o veículo automotor. Né? Então, veja bem, mas o que é veículo automotor? O que vem a ser o veículo automotor? Né? Ou seja, uma coisa, né? A doutrina trata uma coisa movida, motor de propulsão, que circula por seus próprios meios, que serve para transporte de pessoas. Né? Mas será que aviões, embarcações que transportam as pessoas, que são também veículos, né? Será que isso também incide IPVA? Né? Tem um entendimento, então, o entendimento é pacífico, tá? Do próprio STF, eu já até divulguei para vocês lá, mandei no slide também, né, no material de estudo de vocês, né, um recurso especial lá de 2007, que já está pacificado o entendimento do STF que não incide PVA sobre embarcações e aeronave, embora alguma legislação estadual, né, tem a previsão ainda da incidência tributária do IPVA sobre embarcações e aeronaves. Mas, ao entendimento do STF, se caso algum Estado cobrar, né, o contribuinte tem todo o direito, né, esse objetivo, de buscar a inconstitucionalidade dessa cobrança, né, a ilegalidade dessa cobrança, até porque ela não é, isso já é pacificado no STF, e não incide justamente porque a origem, o entendimento do STF é que a origem do IPVA vai incidir somente sobre o veículo automotor. E veículo automotor é justamente aquela situação porque vem em substituição essa taxa rodoviária única. São veículos que transportam em rodovias, né? Em rodovias, ou seja, em rodovias municipais, estaduais, federais. Né? Então, ou seja, esse é o entendimento, tá? De não abranger, então, a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves. E a propriedade nós já conhecemos, então por isso que o próprio PVA ele tem essa característica na natureza como imposto real. Né? O imposto real porque trata justamente da propriedade, o direito real por excelência, de usar, gozar, usufruir, né? desse bem, né? Da propriedade sobre esse bem. Tá? Então, esse é um imposto que incide sobre o patrimônio. Né? Sobre o patrimônio é outra característica também do IPVA. Tá? Eu coloquei para vocês lá só para vocês terem uma curiosidade de leitura, né? Não vou mencionar aqui agora, até devido ao nosso tempo. O Código Tributário do Estado, ele estabelece, então, algumas alíquotas do IPVA. Né? Então, o Estado é que tem competência de legislar sobre as alíquotas. Né? Se é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, então cabe ele, sim,
legislar sobre a cobrança, sobre as alíquotas do IPVA, tá? Lembrando que um instituto importante com relação ao IPVA é no que tange a repartição da receita tributária. Então, se é de competência do Estado e do Distrito Federal, toda a arrecadação do IPVA será de todos os veículos licenciados no Estado de Goiás e todos os municípios que compõem o Estado. Essa repartição, ou seja, essa receita tributária, né, em decorrência da cobrança, em decorrência da arrecadação dos proprietários de veículos, vai toda para o Estado? Sim, porque é competência do Estado, né? Mas, por força da Constituição Federal, né, dentro do Instituto Jurídico da Repartição da Receita Tributária, 50% dessa arrecadação do IPVA é retornado, volta, né? Tem que ser transferida para o erário público, ou seja, para os cofres públicos dos municípios. Então, os veículos licenciados, por exemplo, aqui em Anápolis, o município de Anápolis vai obter o quê? Mensalmente a arrecadação do IPVA, dos veículos licenciados aqui em Anápolis. Então, se eu, Wander, proprietário de um veículo licenciado em Goiânia, mesmo que eu pague o IPVA, 50% do IPVA que eu paguei não vem para o município de Anápolis. Por quê? Porque o veículo foi licenciado em Goiânia, né? Então, a questão da repartição da receita tributária é com relação, sim, à propriedade do veículo, mas a transferência dessa receita tributária é o local, no município, onde foi licenciado o veículo, né? Licenciado o veículo. Por isso que essa questão da repartição da receita tributária, com relação a 50%, é importante. Isso é uma situação, uma natureza importante com relação ao IPVA. Outro ponto importante que eu não quero deixar de comentar com vocês é com relação aos princípios tributários. O IPVA, pessoal, tem que obedecer o princípio da legalidade, né? Também o princípio da anterioridade. Mas, de acordo com o artigo 150 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, vocês podem observar que é uma exceção da regra do princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, então, para os estados, né, atualizar a base de cálculo para os estados, né, legislar sobre, para cobrar, para exigir, né, alguma majoração de alíquota com relação ao IPVA, não precisa atender o princípio dos 90 dias, ou seja, o princípio da anterioridade nonagesimal, né? Então, se houver uma mudança, por exemplo, no final do exercício financeiro, né, para que seja, a partir do exercício financeiro seguinte, do ano seguinte, para a prática do fato gerador, vai aplicar-se a alíquota sobre PVA. Então, ou seja, não precisa, então, a contagem do prazo de 90 dias. A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, já passa valendo, né? Já passa valendo, então, essa cobrança do IPVA, de uma nova alíquota, porventura, se houver uma alteração de alíquota, com relação à base de cálculo do IPVA. Então, a característica importante do IPVA, né, é essa questão da não observância do princípio nonagesimal. Beleza? Joia. Então, tá bom. Fixação da base de cálculo, tabelas de fixação do valor, então, pode ser alteradas ao final de um ano para aplicação do fato gerador, que se considera ocorrido já no início do ano subsequente, desculpe. Então, aquilo que eu falei agora. Então, a tabela de fixação dessa alíquota, alteração dessa alíquota para fins de base de cálculo, para calcular, né, no final do ano, a aplicação do fato gerador, que se considera ocorrido já no início do ano subsequente. Então, ou seja, essa alteração dessa alíquota para essa base de cálculo, o ano seguinte, não precisa observar os 90 dias. A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, já está valendo. Tá? Isso está lá no artigo 150 da Constituição Federal, parágrafo 1º. Leem lá para vocês relembrarem, né? Porque vocês já estudaram isso no direito material, com relação à exceção do princípio da nonagesimal, o princípio da noventena, dos 90 dias, ok? Pois bem, pessoal, a outra característica importante, eu quero que vocês depois dêem uma lida na súmula 595 do STJ, vou ler para vocês, o que ela dispõe? Que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código do Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA, incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Então, vou repetir. Súmula 595 do STJ, concernente ao IPVA. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
qual que é o entendimento, a interpretação da súmula 585 do STJ? Olha, segundo o STJ, porque quando vocês lerem, vocês podem ler, por favor, o artigo 154 do Código Tributário Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro, desculpe, que é o CTB, né? Não o CTM, ele dispõe lá que o proprietário, no caso da venda de um veículo, a transferência da venda de veículo, é necessário ele informar aos órgãos competentes, o DETRAN, dentro do prazo de 35 dias, para ele não responder de forma solidária com relação aos impostos, né? Com relação a alguma obrigação, com relação a algum débito, né? Concernente à propriedade desse veículo. Né? Então, lá tem esse prazo de 35 dias. Então, o STJ, né, entendeu na súmula 585 que essa responsabilidade solidária não vai abranger o IPVA, incidente no caso sobre veículo automotor, no que se referir ao período posterior à sua alienação, ou seja, se posteriormente esse veículo for alienado, aí, ou seja, o ex-proprietário não terá, então, essa responsabilidade solidária. Tá? Esse é o entendimento do STJ com relação à súmula 585 e concernente ao IPVA. Beleza? Olha só. Então, qual que é a base de cálculo? Então, a alíquota pode variar, dependendo do estado, né? Veículo, aqui em Goiás, rapidamente, 3% sobre motocicleta, né? Então tem uma alíquota diferenciada, né? 3,45% sobre veículos utilitários, né? 3,75% sobre veículo de passeio, jipe, picape, caminhonete, 3,75%, que vai variar sobre os demais outros tipos de veículo. Então, se vocês lerem no artigo 93, a Lei 11.651, de 91, que é o Código Tributário do Estado de Goiás, ele estabelece lá que a alíquota pode variar de 25%, até 3% ou até 3,5%. Geralmente varia de 1% até 3% a alíquota do IPVA. Tá? Isso cabe a cada estado, tá certo? Então, olha só, a base de cálculo é o valor de mercado, né? Então, você tem duas situações. Veículos novos. Qual que é a base de cálculo, né, sobre propriedade de veículos novos? Né? Mas se você está comprando um veículo novo, você está pagando por aquele veículo determinado preço, é lógico que a base de cálculo vai ser o quê? O documento fiscal. Que documento fiscal é esse? A nota fiscal. Né? A nota fiscal. Então, será um documento que esse valor, então, será originário da base de cálculo para fins de pagamento do IPVA. E com relação a veículo usado, né? Veículo usado será divulgado pelo próprio Estado, né? Pelo fisco estadual, né? Antes do início do calendário, é aquilo que eu falei. Então, dentro daquela alíquota, geralmente é aplicado sobre o valor, essa base de cálculo, é utilizado veículo usado no valor de mercado, né? Então, varia muito, né? Às vezes tem algum veículo, às vezes a cobrança pode ser até injusta com relação ao valor, porque dependendo da época, tem veículo que sofre uma depreciação muito grande, né? Outros não, nem tanto, né? Então, depende muito de cada exercício, de cada ano, né? Mas a base de cálculo é o valor de mercado, e quem vai definir isso é o próprio Estado, né? Por meio do fisco, da Fazenda, né? Da Secretaria da Fazenda, também estabelece o quê? Por isso que o lançamento do IPVA é o lançamento de ofício direto. Por quê? Quando você é proprietário do veículo, vai chegar o valor para você pagar, né? O carnê para você pagar, o parcelado ou não, mas não é você que faz o lançamento, não é você que presta informações para o fisco. Ele faz, então, a cada início do ano calendário, no ano seguinte, né? Ele vai verificar quanto é o valor de mercado, às vezes consulta pela tabela FIPE, a média de valor, e que aplica a alíquota, né? Simples, o cálculo é simples, né? Aplica a alíquota e chega lá o boleto, a obrigação para você cumprir, que é pagar, né? Quer seja parcelado o pagamento à vista, tá? Por isso que o lançamento, é outra característica do IPVA, é o lançamento de ofício ou lançamento direto, ou seja, a própria autoridade administrativa faz o lançamento, né? Determina quanto você vai pagar de acordo com o preço do veículo. Beleza? Então, com relação ao IPVA, pessoal, então é isso, assim, não tem... dentro das características que eles falaram sobre o IPVA, é isso que eu já passei para vocês, né? Se você der material, dentro do que eu já expliquei e falei, não tem muita novidade, né? IPVA é um imposto que incide sobre propriedade de veículo automotor. Então, assim, é a alíquota e o que nós, como operador de direito, que ocorre muita questão do IPVA com relação, às vezes, à cobrança de multas indevida, né, o que gera muito procedimento administrativo fiscal, né, da pessoa física ou pessoa jurídica, né, pode ocorrer também, às vezes, cobrança indevida com relação a determinado valor, né? Mas dentro das características principais que a gente tem que
levar em consideração com relação ao PVA, isso que eu falei com vocês, né? Com relação à propriedade, com relação ao veículo automotor, né? Veículo automotor está bem claro e definido, são aqueles veículos que circulam em vias terrestres, né? Não vias aéreas ou marítimas, né? Dentro do entendimento do próprio STF, por especial, tá? E competência, né? Competente em legislar sobre PVA, que é dos estados ou do Distrito Federal, tá ok? Bom, isso com relação a PVA, né? Um ponto importante, já estava me esquecendo, não posso deixar de falar, está no material de vocês, mas acho que é importante reforçar isso. Olha só, a emenda constitucional 42 de 2003, né? Ela deu autonomia, então, ao Senado Federal de estipular alíquotas mínimas, poderá alíquota diferenciada em função do tipo ou utilização de veículo, né? Mas, então, o Senado Federal ele tem, então, essa autonomia de estimular, embora eu nunca vi uma situação do Senado Federal intervir, estabelecer. A alíquota mínima hoje de PVA, o que é aplicado é 1,5%, vai chegar até 3%, né? Mas o Senado Federal ele pode, né, instituir ou estabelecer alguma alíquota mínima, né, que o Estado será obrigado, dentro da sua legislação própria, né, se organizar, trabalhar, planejar essa exação tributária do IPVA, tá? Lançamento de ofício direto, já falei para vocês, a exceção do princípio nonagesimal também já está claro quanto a isso, né? Então, por exemplo, uma lei X publicada, até se tem um exemplo para vocês lá, uma lei X publicada em 31/12/2017 altera o valor venal de um certo veículo automotor. Quando será eficaz o aumento legal? Aí, dentro daquele exemplo que eu dei para vocês, no primeiro dia do exercício seguinte, né? Se a lei foi publicada em 31/12/2017, alterou o valor venal, ou seja, vai influenciar isso na base de cálculo? Claro que vai, né? Mas quanto que isso vai valer? A partir de quando o contribuinte será obrigado a pagar IPVA sobre essa nova alteração do valor venal, né? Quer seja a alíquota ou o valor da base de cálculo? A partir do primeiro ano do exercício financeiro seguinte, que vai ser 1º de janeiro de 2018. Tá? Esse exemplo está lá para vocês. Então, é dessa forma que é aplicada, então, a questão do princípio da anterioridade, observando o princípio da anterioridade, o seu exercício financeiro seguinte, mas não observando o 90 aos 90 dias. Beleza? Ótimo. Olha só, eu vou falar sobre o ICMS, depois eu volto a falar sobre o TCMD, que são os 3 impostos, né? Mas eu vou entrar um pouco agora a falar sobre o ICMS. É lógico que não vai dar para me esgotar toda a explicação do ICMS, até porque é um pouco extensa, mas eu vou pontuar, tá? As principais características do ICMS. Na próxima aula eu quero estar assim, juntamente com vocês no Zoom aqui, né? Online, diretamente com vocês, na mesma hora, no mesmo bate-canal, né? E aí a gente vai estar conversando, eu vou estar falando, voltando ainda do ICMS, do TCMD também, se não der tempo hoje, e a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Pois bem, então olha só, o ICMS, então, como imposto que incide sobre a transmissão, aliás, desculpe, o ICMS que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então, é um imposto que incide sobre o que? Atividade econômica, né? O IPVA incide sobre o patrimônio, então nós temos o ICMS que incide sobre o quê? Sobre a atividade econômica. Quem é a atividade econômica de quem? De qualquer contribuinte, qualquer pessoa que atua, que exerce, que explora uma atividade econômica, que explora um negócio, né? Onde ocorre a circulação de mercadorias. Mas será que o ICMS vai incidir somente sobre circulação de mercadorias? Não. Por isso que o ICMS, né, ele tem aquele S no finalzinho, né? ICMS, porque é Imposto sobre Circulação, sobre Mercadorias e Serviços, né? E sabe quando que criou o ICMS? A previsão legal do ICMS, então a gente tem na Constituição Federal, que é a competência dos estados, do Distrito Federal, tá? No inciso 2, e a Lei Complementar 87/96. Essa é a lei, também a lei complementar, que é a lei chamada Lei Candir. Por que Lei Candir? Porque na época o ministro era o ministro Candir, esqueci o primeiro nome dele, mas era o ministro Candir, era o ministro da Fazenda na época, vamos dizer assim, é o Paulo Guedes hoje, né? Então ele era o ministro, ele era o representante, né, era o ministro lá do Ministério da Fazenda, e essa lei foi chamada Lei Candir em homenagem a ele, né? Porque nessa época, em 96, então, foi necessário, então, a promulgação da Lei Complementar 87/96, justamente para regulamentar,
né, dispor sobre a regulamentação, controle e administração da instituição da cobrança do ICMS de competência dos estados e do Distrito Federal, né? E aí a gente tem critério, a regra de incidência, né? Eu já citei para vocês, não vou citar todas aqui, que vocês já sabem também, mas eu citei para vocês lá no material, tem lá a regra de incidência, o critério material, o critério temporal, o critério pessoal, assim como tem do IPVA, também tem do ICMS e tem do TCMD, né? Mas vamos lá, com relação ao critério material, né? O que é o critério material? Qual que é o fato gerador da incidência do ICMS? Né? Vai incidir sobre o quê? Consiste na operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviço interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação. Olha só, então, no artigo 152, 155, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece, então, define qual que é o fato gerador, né, para gerar essa obrigação do ICMS. E a gente pode observar que nesse fato gerador do ICMS, como critério material, está estabelecido o quê? Três situações que envolvem o quê, professor? Olha só, envolve uma situação que é transporte, né, dessa mercadoria, ou seja, a transferência, transporte, que vai gerar essa transferência da titularidade de mercadoria, porque não é somente transferir a mercadoria, né? Será que eu tenho empresa A e tenho empresa B? Será que o deslocamento, a transferência da mercadoria do estabelecimento A para B, o FIS poderá exigir, notificar, autuar a empresa, exigir que pague o ICMS desse deslocamento de mercadoria? Nós veremos que não, né? Porque não ocorreu a titularidade, ou seja, não ocorreu a transferência de propriedade, né, dessa mercadoria. Não, só um simples deslocamento, uma simples transferência, um simples transporte dessa mercadoria. Então, só o transporte em si não gera incidência do ICMS. É necessário que o fato gerador, que é a própria transferência da titularidade, do direito de propriedade sobre essa mercadoria. Tá? Nós veremos mais adiante, voltando ao estudo sobre isso aí. E outra situação dentro do fato gerador, olha só, a prestação de serviço. Mas é qualquer prestação de serviço? Não, porque nós sabemos que, quando fala em prestação de serviço, a gente lembra do único imposto que tem sobre, aliás, um dos impostos principais que incide sobre a prestação de serviço. Qual que é? Ou ISS ou ISSQN, que é o Imposto Municipal. Mas aqui nós estamos falando de ICMS, então a lei complementar 87, a lei Candir 96, estabeleceu que, não somente mais sobre a operação de circulação de mercadoria que vai incidir o ICMS, mas também na prestação de serviço interestadual e intermunicipal, e também no serviço prestado de comunicação. Então, interestadual e intermunicipal de transporte, nós veremos o quê? Que é o transporte que vai incidir, assim, a cobrança de ICMS com relação ao quê? Ao transporte entre estados, né, e entre municípios. Agora, transporte dentro do próprio município, não incide o quê? O ICMS. Aí é serviço. Aí vai incidir o ISS, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai voltar um pouquinho a falar mais sobre isso, tá? Então, assim que hipótese de incidência, operação de circulação de mercadoria, serviço de transporte intermunicipal, interestadual, serviço de comunicação, serviço sobre, serviço sobre comunicação, incide ICMS também sobre a energia elétrica, né? E também sobre importação de bens, né? Lembra que eu falei lá, quando a gente estudou imposto de importação? Então, desembaraço aduaneiro também, quando vem uma mercadoria importada, incide também o ICMS, tá? A gente vai estudar as características, os principais pontos que envolvem essa questão da incidência tributária do ICMS, ok? Então, olha só, as bases econômicas, só para vocês entenderem melhor com relação ao ICMS, que é de fundamental importância a gente entender isso, né? Fundamento constitucional próprio, se as bases econômicas dão uma fundamentação constitucional própria para os estados exigir o ICMS, né? Nós temos eu até mandei no material de vocês, tá? Estou lendo aqui no material que eu elaborei para vocês. Então, nós temos a operação de circulação de mercadorias, temos operações mistas de circulação de mercadorias e prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, né? Prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, entre estados e entre municípios, vamos falar sobre isso. Prestação de serviço de comunicação, importação de bens e mercadorias, e importação de serviços também, né? Alguns serviços que são importados poderão, então, incidir
a cobrança do ICMS, tá bom? Então, beleza, olha só. Sobre o ICMS, então, eu vou voltar ainda, como eu falei para vocês, por isso que eu fiz questão de iniciar agora, não vai dar para a gente concluir nessa aula de hoje, tá? Eu quero voltar na próxima aula para tratar com vocês, tá? Presencialmente, aqui online, presencialmente, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas é interessante uma coisa é você gravar uma aula e postar para os alunos, outra coisa é bom você interagir, né? Vendo os alunos, conversando e tirando algumas dúvidas, tá? Então, na próxima semana, depois dessa viagem da avaliação, nós estaremos voltando nesse assunto aqui. Mas o que eu quero ainda, nessa aula de hoje, deixar assim, reforçar e ressaltar para vocês, para a gente retomar no nosso estudo, é que eu cobro sempre em prova. Eu falei para vocês que, tanto os impostos federais, depois eu vou passar uma atividade para vocês com relação aos impostos estaduais, tá? Mas sempre eu cobro o quê? Súmula. É importante o advogado, tributarista, ele tem que conhecer súmula, lógico, tem que estar atualizado sobre o STJ, o que está acontecendo, qual é o entendimento das teses tributárias no STJ, no STF, né? Então, algumas súmulas, eu vou pontuar algumas súmulas para vocês, no que tange ao ICMS, só para a gente, na próxima aula, quando eu for estar voltando sobre esse assunto, o ICMS, vocês vão relembrar, né? Vocês vão estar lembrando sobre esse comentário que eu vou fazer, então. Então, olha só, nós temos a súmula 166 do STJ, que dispõe o seguinte, ó, não constitui o fato gerador do ICMS sobre o simples deslocamento de mercadoria para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Olha só, o que o STJ entendeu? Aquilo que eu expliquei, né? Logo há pouco aqui, que o fato gerador, então, aquele simples deslocamento de mercadoria, não pode o fisco ir lá autuar. O fisco chegar na empresa, aí o empresário está lá no caminhão cheio de mercadoria, está transferindo para outro estabelecimento, né, ou até para um galpão, para outro local, né, de guarda dessa mercadoria, né, para guardar essa mercadoria, e o fisco entender que aquilo ali vai incidir a tributação, seja o ICMS. Você vai notificar, está aqui a notificação, você tem, cadê o recolhimento do ICMS? Você está transferindo, qual que é o valor que você está transferindo? Cadê a emissão nota fiscal? Né? Aí o empresário fala, não, mas eu só estou transferindo, eu não estou vendendo essa mercadoria, estou dando saída dela de venda, né? Aí o fisco, entendendo que não, notifica, né, e dá prazo para recolhimento, para apresentação da nota fiscal e o recolhimento do imposto devido, que ele entende que é devido, né? E aí vocês serão procurados como advogado tributarista para defender esse cliente seu, né? Aí é aquela situação que a gente vai ver, ou entra com um processo de medida judicial ou uma medida administrativa, né? Então, dependendo de cada análise, cada situação concreta, às vezes é mais viável, né? Até às vezes mais sério também, mais rapidez, mais celeridade, a gente conseguir um êxito, né, na defesa do nosso cliente, na defesa do contribuinte, buscar uma medida judicial, tá? Para que o empresário, o contribuinte, não seja obrigado a pagar, né? Até porque é indevido, a cobrança indevida, a notificação até indevida, tá? Então, é a súmula 166 do STJ. E aí nós temos também outra súmula importante no que tange ao ICMS, que é 166, aqui, ó, eu mandei para vocês também. A súmula 163 do STJ. O fornecimento de mercadorias com a simultaneidade de prestação de serviço em bares, restaurantes, estabelecimentos similares, constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Olha só. Então, aquele estabelecimento, um restaurante, uma lanchonete, né? Ou um estabelecimento similar, um bar, né? Os bares, por exemplo, né? Esse fornecimento de mercadorias com a simultaneidade de prestação de serviço vai incidir o fato gerador do ICMS e não o ISS. Então, o fisco municipal não pode atuar alegando, não, mas está prestando serviço aqui, está vendo? Não é vender assim, o serviço está sendo prestado, mas com simultaneidade da venda também, né, de determinado produto, determinada mercadoria, né? Então, se você está ali no restaurante, no bar, consumindo, né, ou seja, ele enquanto contribuinte, o empresário enquanto contribuinte, ele vai vender uma bebida, né, uma mercadoria. Então, essa venda de determinado produto, determinada mercadoria, não vai incidir o ICMS, mesmo com essa simultaneidade da prestação de serviço, né, que é realizada, que é executada por esse comerciante ou pelo próprio empresário, tá?
Então, vai incidir ICMS. Isso também a gente vai estudar quando o ICMS está na Lei Complementar 116 de 2003, que trata da cobrança de ICMS, é uma exclusão, né? Um serviço que exclui a cobrança do ISS, né? Mas vai incidir o ICMS, que é o imposto que incide sobre mercadoria e serviço, que é um imposto de competência do Estado, então exigir cobrar, tá? A súmula 163 do STJ, tá? Peguei material de vocês, só estou lendo ela aqui para vocês e explicando o entendimento do STJ simulado por essa súmula 63, tá? A 167 do STJ, olha só, o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra betoneira, acoplada de caminhões, é prestação de serviço, olha só, então o entendimento aqui já é diferente, né? A pessoa está construindo, você está construindo, aí você contrata uma empresa, uma empreiteira, né, para levar um concreto para você, para completar, sei lá, uma laje, as vigas da sua construção, não sei, né? Para a execução da sua obra, né? Ou seja, então, isso no caso da construção civil. Então, o trajeto até a obra, né, de betoneiras acopladas aos caminhões, aquelas betoneiras que são levadas, são transferidas para jogar, né, subir com concreto, né, ou jogar o concreto em determinada localidade, né, dentro da área construída, então não vai incidir o quê? ICMS, né? O entendimento do STJ, então, que a incidência é serviço que está sendo prestado, né? Mesmo que seja um bem que está sendo acoplado ao caminhão, mas que esse bem vai ser utilizado por quê? Para transferir, para jogar esse concreto em determinado local da construção, né? De determinado proprietário que contratou esse serviço. Por isso, se contratou um serviço, nesse caso aqui especificamente, súmula 167 do STJ, incide o imposto sobre serviço e não ICMS. Tá? Olha outra súmula interessante aqui, ó, 457 do STJ. Os descontos incondicionais, está tudo isso aqui no material de vocês, tá? Só estou lendo e explicando para na próxima aula a gente, quando falar mais ainda sobre ICMS, a gente relembrar algumas súmulas e retornar com algumas súmulas aqui, tá bom? Para ajudar para a gente ficar bem mais assim, esclarecido, né? Com relação à instituição do ICMS sobre as diversas situações que envolvem circulação de mercadorias e alguns com a simultaneidade de prestação de serviço também, beleza? Olha só, então vamos lá. A 457 do STJ, os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo ICMS, ou seja, o que é o desconto incondicional na operação mercantil? É aquele desconto, pessoal, que às vezes você vai comprar uma mercadoria na loja, um calçado na loja. Ele é contribuinte do ICMS, então ele está vendendo um calçado para você. Então, se ele oferecer algum desconto, né, incondicional em alguma operação de venda dessa mercadoria, esse desconto que foi concedido, ele não pode incluir na base de cálculo do ICMS. Por exemplo, eu tenho uma mercadoria que é R$1.000. Eu vou vender para você enquanto comerciante, vou te dar um desconto de 10%. Então, você vai pagar essa mercadoria, vai pagar, sei lá, de R$1.000 a mercadoria, vou vender por R$900. Né? Então, a saída dessa mercadoria, ou seja, a nota fiscal, eu vou emitir por quanto? Pelo preço que eu estou vendendo. Então, ou seja, a base de cálculo é o preço da venda, o preço da saída da mercadoria. Então, de entendimento do STJ, que não vai incidir esses contos concedidos, esses contos incondicionais nas operações mercantis, não vai se incluir, então, na base de cálculo do ICMS, tá? Ou seja, esses contos concedidos aleatoriamente pelo próprio empresário, pelo próprio comerciante, que é o contribuinte do ICMS, né? O principal contribuinte do ICMS, tá? A súmula 395 do STJ, o ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal, lógico, né? Vender uma nota fiscal, desde que seja a prazo, a base de cálculo é a emissão da nota fiscal, porque mesmo que você vai vender a prazo, você tem que emitir a nota fiscal com o valor total da venda, né? A súmula 237 do STJ, nas operações do cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Olha só que importante também. Nas operações de cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Né? Então, nessas operações também que você compra mercadoria, passa cartão de crédito, incide sim, você vai pagar sim o ICMS. Né? O quanto contribuinte, você vai pagar, vai ter que recolher ICMS. Mas os encargos relativos ao financiamento não são considerados. Né? Ou seja, se você vai parcelar em 3, 4, 5 vezes, se tiver qualquer encargo, uma taxa, uma tarifa, né, que incide sobre essa compra,
Isso, segundo o entendimento do STJ, a súmula 237, então, não vai incidir esse encargo, qualquer encargo relativo a esse financiamento que você paga com o cartão de crédito, ele não inclui na base de cálculo para fins da tributação do ICMS, tá bom? Essas súmulas que eu elenquei para vocês aqui, então, é importante, tá? Eu coloquei no material de vocês estudarem, a gente reforça. Na próxima aula, a gente retomar sobre isso aqui, eu vou voltar a falar sobre ICMS, falar sobre a competência, não só com relação à competência, mas a própria operação que incide sobre aquelas 5 situações que eu elenquei para vocês aqui, né? Sobre que envolve aquelas bases econômicas, né, do ICMS. Então, é importante isso para a gente entender na prática como que funciona, né? Essa instituição do ICMS, até onde, qual que é o limite, né? Do fisco fazendário aí, estadual, né, Distrito Federal também, para cobrar, para realizar, então, a exação tributária do ICMS, tá? Eu até coloquei, acho que eu coloquei, sim, no slide, tem lá o SABAG, ele até trata como gravame plurifásico, isso aqui eu peguei de uma obra do SABAG, tá? Ele coloca lá para nós que o gravame plurifásico do ICMS incide sobre o valor agregado, obedecendo o princípio da não cumulatividade real, condições da pessoa são relevante e proporcional ao caráter fiscal. Então, o que é o entendimento dele quando ele trata o ICMS na questão do gravame plurifásico? Ou seja, é o encargo tributário ICMS que vai incidir sobre o valor agregado. O valor agregado é justamente a operação, né? Se é venda de mercadoria, se é transferência de titularidade, quanto foi o preço dessa operação? Essa é a base de cálculo para fim de tributação do ICMS, tá? Obedecendo o princípio da não cumulatividade, nós vamos falar na próxima aula sobre a incidência da não cumulatividade, da seletividade também, porque o princípio da seletividade, lembra lá do IPI, ele também poderá ser aplicado aqui na cobrança do ICMS, tá? Então, dentro desse entendimento do SABAG, esse encargo plurifásico, esse gravame tributário com relação ao ICMS, ele, com relação à situação da pessoa, é irrelevante, né? O que ele observa na questão do gravame tributário do ICMS é justamente a própria condição, a própria operação, o próprio valor envolvido na operação fiscal para fim de tributação do ICMS, tá? E aí a gente tem, então, lembrando o critério pessoal, né, as partes envolvidas nessa tributação do ICMS, você tem, então, o sujeito ativo, que é o Estado, como eu já disse, né, e o Distrito Federal, e temos o sujeito passivo, né, dentro do critério pessoal, que é o contribuinte, lá no artigo 121 do CTN, o combinado 150, parágrafo 7 da Constituição Federal, e o artigo 4º. Façam a leitura também do artigo 4º da Lei Candir, tá? Lei Complementar 87/96. Façam, por favor, a leitura do artigo 4º também. Ele trata também a questão do sujeito passivo, né? Pessoas que praticam operações relativas à circulação de mercadoria, os importadores, prestadores de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestadores de serviço de comunicação, né? Aquilo que eu já reportei, falei um pouquinho para vocês no início do nosso estudo aí sobre o ICMS, as bases econômicas, né? O fundamento constitucional que incide a tributação do ICMS. Tá bom? Então, pessoal, tá vendo que o ICMS ele é bem assim, complexo, né? É uma matéria mais extensa, tá? E olha que eu não falei tudo, né? Mas assim, eu quero falar um pouquinho depois para vocês sobre a substituição tributária que envolve o ICMS. Vou falar sobre o princípio da não cumulatividade e seletividade, é importante também para o nosso estudo tributário sobre essa aplicação do princípio, como que isso ocorre, né? Entender também a questão do fato gerador, já falei, a questão do princípio. Sim, a questão da substituição tributária, como que ocorre a questão das alíquotas, né? Se os estados e o Distrito Federal têm competência de legislar sobre o ICMS, é lógico que as alíquotas, então, eles poderão ser alíquotas diferenciadas de estado A para estado B, né? Então, se você tem alíquotas internas, né, ou seja, que envolve todas as operações dentro do estado, cada estado tem sua alíquota própria do ICMS, nas diversas bases econômicas, né, que envolve a cobrança do ICMS, tá? Como também alíquotas externas, que é chamada também alíquotas interestadual, ou seja, nas operações de mercadorias, né, prestação de serviço interestadual, né, entre estados distintos, será que a alíquota é a mesma?
nós veremos na próxima aula que não, está na alíquota diferenciada, tem toda a tabelinha depois que eu vou mostrar para vocês. Né? Professor, mas por que eu, assim, advogado, tributarista, né, tenho que entender a questão da alíquota, tenho que entender todo esse arcabouço legal, entender todo esse regulamento do ICMS? Claro que eu preciso entender, né, porque esse é um imposto, o maior imposto de arrecadação do ICMS, o que gera maior complexidade, o que gera maior, vamos dizer assim, procedimento fiscal, procedimento da administração fazendária, do fisco estadual, com relação ao contribuinte, é o ICMS. Né? Porque o ICMS a todo momento, né, como diariamente, é uma rotina, né, que envolve dessas operações de mercadorias, concernente à própria atividade econômica, né, desenvolvida, realizada pelo contribuinte, que é o comerciante ou o empresário. Então, eu preciso entender, né, nós precisamos compreender tanto a legislação tributária, no que tange a questão do ICMS, legislação estadual, né? Se eu sou do Estado de Goiás, eu tenho que entender, compreender um pouco essa legislação do Estado de Goiás, o que trata o regulamento, né? O regulamento do ICMS do Estado de Goiás, porque se o meu cliente me procurar no meu escritório, eu tenho que saber a situação dele e ver como que eu posso fazer para defendê-lo, né? Se eu vou recorrer, buscar uma alternativa, buscar uma medida administrativa ou uma medida judicial, mas para isso é lógico que eu tenho que conhecer toda essa legislação tributária estadual concernente à tributação do ICMS. Né? Então, tem os regulamentos, tem a própria Código Tributário Estadual, lógico, tem a lei complementar, né? Complementar 87/96. Então, tem que verificar se a legislação estadual ela está compatível dentro dessa a lei complementar, a Constituição Federal, o próprio Código Tributário também, né? Com relação a esse procedimento do fisco. Então, o que gera maior procedimento fiscal, né? Até posso dizer para vocês, alguns procedimentos até de forma indevida, irregular, por parte do fisco, é com relação ao ICMS, né? Porque gera maior arrecadação para o Estado, né? Por isso que é de suma importância a gente estudar, aprofundar um pouco mais o estudo sobre o ICMS, tá bom? Por isso que eu fiz questão de pular, não deixei, não vou deixar de voltar no ITCD ou ITCMD, né? Alguns chamam, tratam como imposto sobre herança, né? Mas a gente vai voltar a falar sobre ele, a gente vai voltar no final aqui, quando concluir o estudo do ICMS, nós vamos retomar aí o estudo do ITCMD, né? Eu só fiz uma breve fala sobre ele, né? Só citei, aliás, sobre o ITCMD, mas não entrei em detalhes, né, no conteúdo do ITCMD, mas assim que a gente concluir o ICMS, a gente volta no ITCMD, tá bom? Ok, pessoal, então assim, assim, eu acho que eu pontuei umas características principais com relação ao IPVA, com relação ao ICMS, tá? Volto a dizer para vocês que na próxima aula eu vou voltar sobre o ICMS, né? Não vou falar aqui até para não cansar vocês, né? E ficar um pouco assim, alguma coisa a desejar, né? Entendimento de vocês, mas fica tranquilo. Então, na próxima hora a gente vai retomar o estudo de ICMS, tá? Vou voltar, como eu disse para vocês, vou voltar a falar sobre os princípios, a aplicação do princípio, falar sobre substituição tributária e principalmente sobre as alíquotas, né? E estudem, façam leitura sobre aquelas súmulas que eu citei agora para vocês, tá bom? Eu citei uma outra súmula para vocês lá do STF, 573, que fala que dispõe sobre a questão da não aplicação do fato tirador do ICMS, sobre a saída física de máquina, implemento, de comodato, tá? É importante com relação ao ICMS entender o que é mercadoria e produto, nós já vimos isso, né? Produto é um bem, né? Mas o que é mercadoria? Então, eu sei que mercadoria é algo que ou seja, que envolve o quê? Um escoamento, uma transferência de titularidade, desculpe, né? De uma pessoa A para uma pessoa B, né? Então, se é uma mercadoria, essa mercadoria tem uma destinação para atender determinada pessoa, né? Então, essa mercadoria é um bem, sim, uma situação que provoca, né, que dentro do fato gerador, aliás, que constitui dentro do fato gerador, a incidência tributária do ICMS, ok? Bom, então ficamos por aqui. Na próxima aula, então, eu vou retomar o nosso estudo de impostos estaduais, vou concluir o ICMS, tá? Concluir o ICMS, isso, dentro do slide que eu mandei para vocês, que eu estou vendo aqui a sequência, tá?
para a gente não seguir uma sequência lógica, até para facilitar o entendimento de vocês também. IPVA nós já concluímos, dentro do que eu falei, não tem mais nada assim. Lembrando que o IPVA do Estado de Goiás, né, diante da situação, os governos estão prorrogando, né, postergando a data do pagamento. Salvo engano, aqui em Goiás parece que prorrogou para pagar a partir de, suspendeu o pagamento agora, né, e o pagamento a partir de agosto, né, diante da situação dessa pandemia aí, do Covid, né, 19. É uma situação, é uma medida fiscal tributária, né, para beneficiar, para pelo menos auxiliar, ajudar aí o contribuinte, né, quer seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pois bem, então ficamos aqui. Desejo tudo de bom para vocês, uma boa prova, tá? A prova tá fácil, não tá difícil, para quem estudou, lógico, tá? Não tentem colar, hein? Porque as questões serão diferentes, não vai o colega marcou A achando que a sua é A também não, ou B, tá? Cuidado com isso aí, que vocês podem errar com isso, pecar com isso e aí não sair bem na prova. Mas está bem tranquilo, a prova não está difícil, tá? Desejo boa prova para vocês e eu vou estar, como sempre, comentando alguma coisa com a Ana Isadora, se tiver compartilhar alguma coisa para vocês antes da nossa próxima aula, tá? Espero que todos vocês mandaram aquela atividade para mim, tá? Vê se vocês conseguem mandar para mim, agora é prova, pode fazer a prova, a ver se até semana que vem, tá bom? No máximo até dia 15, pode ser até dia 15 de abril, eu tinha colocado para esconder até dia 8, mas não me preocupe não. Quem não fez, eu vou estender o prazo, pode mandar enviar para mim até dia 15 de abril, tá bom? Até dia 15 de abril, que já vai ser uma pontuação que a gente vai contando aí para a nossa segunda VA, tá certo? E assim que passar essa VA, a gente vai ter outro encontro, tá? Online, se Deus quiser, quem sabe, né? Às vezes até a previsão parece que em maio, aí, se Deus quiser, não tem uma expectativa assim, mas a gente espera que volte logo, né? Se não, a gente vai continuando tendo esses contatos, essas conversas online, esse acesso remoto, tá bom? E estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Pode entrar em contato diretamente comigo, ou falar com a Ana Isadora, desculpe, Ana, estou errando o seu nome. A Ana Isadora, e aí ela vai me reportar, né? Me repassar e a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá bom? Então, boa noite, fique com Deus, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá? Um abraço.